Olá, eu sou o professor Eduardo José Nogueira e nessa nossa segunda aula do curso de Eletricidade para Profissionais de Vendas, nós vamos falar sobre as grandezas elétricas fundamentais, ou seja, corrente, tensão, resistência e potência. As quatro grandezas elétricas fundamentais são corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. A primeira grandeza elétrica que nós vamos estudar é a corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento de partículas carregadas. Essas partículas podem ser elétrons, íons ou outras partículas minúsculas em um material condutor, como um fio metálico, por exemplo. Corrente elétrica ela é medida em amperes e a unidade de ampere ela é simbolizada pela letra A maiúscula. Bom, o que a corrente elétrica representa para nós? Ela representa a quantidade de carga elétrica que passa por um ponto de um circuito elétrico por unidade de tempo. Tá? A quantidade de carga elétrica ela é medida em coulomb. Então, 1 ampere significa 1 coulomb por segundo. 2 amperes são 2 coulombs de carga passando por segundo. A corrente elétrica ela é produzida pela aplicação de uma diferença de potencial elétrico. Essa diferença de potencial elétrico também é conhecida como tensão. Na sequência, nós vamos estudar o que é a tensão. Essa tensão ela empurra as partículas carregadas através do condutor. Quanto maior for a tensão, maior será a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é uma grandeza importantíssima no estudo da eletricidade, porque ela é usada para fornecer energia elétrica aos dispositivos elétricos e eletrônicos, dispositivos que nós usamos no nosso dia a dia, como lâmpadas, computadores, televisores, ferro de passar, etc. Né? Ela também é usada para medir o consumo de energia elétrica e determinar a eficiência de circuitos elétricos e eletrônicos. Uma outra maneira que a gente pode usar para definir corrente elétrica é dizer que a corrente elétrica é o movimento ou fluxo de cargas elétricas ao longo de um meio físico qualquer. Tá? Quase sempre essas cargas elétricas são elétrons e quase sempre esse meio físico é um condutor metálico, como cobre, por exemplo. Né? Através desse GIF animado aqui, nós podemos ter uma noção melhor do que é a corrente elétrica. Então, essas bolinhas aí em movimento no fio condutor representam as cargas elétricas. Então, as cargas elétricas estão em movimento. Então, nós temos aqui, ó, nesse ponto, o movimento de cargas elétricas. Ele está acontecendo em todo o fio condutor. Então, nós temos aqui um gerador, que é essa pilha, e um dispositivo consumidor, que é a lâmpada. Então, a passagem da corrente elétrica pela lâmpada faz com que a lâmpada acenda. Tá? Então, essa animação ajuda a gente a entender o que é a corrente elétrica. A segunda grandeza elétrica da qual nós vamos falar é a tensão elétrica. Tensão elétrica, que também é conhecida como diferença de potencial elétrico, abreviada DDP.
é uma das grandezas que podem ser mensuradas em um circuito elétrico. Ela é medida em volts. A unidade volt é simbolizada pela letra V maiúscula e representa a diferença de energia elétrica por unidade de carga elétrica. A tensão elétrica é produzida por uma diferença de carga elétrica entre dois pontos em um circuito elétrico que cria uma força eletromotriz que impulsiona os elétrons em um sentido ou em outro. Quanto maior a diferença de carga elétrica, maior será a tensão elétrica. A tensão elétrica é também uma grandeza importantíssima na eletricidade, pois ela é usada para fornecer energia elétrica aos dispositivos elétricos e eletrônicos que usamos no nosso dia a dia. Ela é responsável por produzir o movimento das cargas elétricas, força eletromotriz. Então, para que haja movimento de cargas elétricas, nós precisamos da tensão. Então, sem tensão não tem corrente. A terceira grandeza elétrica que nós vamos estudar é a resistência elétrica. O que é a resistência elétrica? É a oposição que o material oferece à passagem de corrente elétrica. A unidade de resistência elétrica é o ohm, escrito OHM, e é simbolizado pela letra grega ômega maiúscula, que parece uma ferradura. Tá aqui o ômega maiúsculo. Os metais apresentam resistência elétrica tão pequena que, na maioria dos casos, nós podemos considerá-la desprezível. A resistência elétrica é uma propriedade de um material que se opõe ao fluxo de corrente elétrica através dele. Ela é medida em ohms, como nós já dissemos, né? Que é simbolizado pela letra grega ômega maiúscula, né? E ela representa a relação entre a tensão elétrica aplicada ao material e a corrente elétrica resultante, a corrente que vai passar por esse material. Como assim? Quando uma tensão elétrica é aplicada a um material resistivo, a corrente elétrica resultante será proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Isso significa que quanto maior a resistência elétrica do material, menor será a corrente elétrica que flui através dele para uma determinada tensão elétrica aplicada. A resistência elétrica é uma característica também muitíssimo importante dos materiais elétricos e é usada em uma ampla gama de aplicações, incluindo a fabricação de resistores, fios, lâmpadas, aquecedores elétricos e muitos outros dispositivos elétricos e eletrônicos. E, além disso, a resistência elétrica é influenciada pela temperatura. Isso aí é importante sabermos disso para a compreensão do comportamento de muitos dispositivos elétricos e eletrônicos. A resistência elétrica de um fio condutor, por exemplo, depende de vários fatores, incluindo o comprimento do fio, ou seja, quanto mais longo for o fio, maior será a resistência elétrica dele. A seção transversal do fio. Quanto menor a área da seção transversal do fio, maior a resistência elétrica e vice-versa, né? Ou seja, um fio fino vai apresentar uma resistência maior do que um fio grosso, em outras palavras, né? Material do fio. Diferentes materiais têm diferentes resistividades elétricas. Daqui a pouquinho vamos explicar o que é resistividade, né? Isso afeta a resistência elétrica do fio. Por exemplo,
Os materiais como o cobre e o alumínio são bons condutores elétricos e têm baixa resistividade, enquanto materiais como o vidro, borracha, têm alta resistividade. Temperatura do fio. A resistência elétrica de um fio aumenta com a temperatura, uma vez que o aumento da temperatura faz com que os átomos do material vibrem mais, né? E dificultem o movimento dos elétrons através do material. Bom, então, para um determinado material, a resistência elétrica de um fio condutor pode ser calculada usando a equação R igual a ρ, que é essa letrinha aqui que parece um P, né? Ρ que multiplica L dividido por A. Bom, quem é quem aqui nessa história? O R é a resistência elétrica. O ρ é a resistividade elétrica do material. L é o comprimento do material e A é a área da seção transversal do fio condutor. O que é a resistividade? Então, a resistividade elétrica é uma propriedade dos materiais que indica a facilidade ou a dificuldade com que os elétrons podem se mover através deles em resposta a uma tensão elétrica aplicada. Ela é medida em ohm-metro ou ohm vezes metro. Tá? E é uma característica fundamental de um material condutor, semicondutor ou isolante. Tá? Em uma próxima aula, nós vamos apresentar as definições do que seria condutor, o que seria isolante, o que seria semicondutor. A quarta grandeza elétrica fundamental é a potência elétrica. A potência elétrica é a quantidade de energia elétrica que é convertida em outra forma de energia, como energia mecânica, energia térmica ou luminosa, entre outras, em um determinado intervalo de tempo. Bom, a unidade de medida da potência elétrica é o watt. A pronúncia correta seria watt, mas em português brasileiro, todo mundo fala watt. Tá? E o watt é simbolizado pela letra W maiúscula. Tá? Bom, então a unidade watt representa a taxa na qual a energia elétrica está sendo transferida ou consumida em um circuito elétrico. Tá? Então, a potência elétrica é calculada pela multiplicação da tensão elétrica pela corrente elétrica, ou seja, P igual a V vezes I, onde P é a potência, V é a tensão, I é a corrente. Quanto maior a potência elétrica de um equipamento, maior será a quantidade de energia elétrica consumida por ele em um determinado período de tempo. Bom, então 1 watt significa 1 joule por segundo. Tá? Então, se você tem um ferro de passar cuja potência é de 1000 watts, isso significa que ele converte energia elétrica na razão de 1000 joules por segundo em energia térmica. Tá? Isso para dar apenas um exemplo. Bom, conforme eu já havia dito, eu sou um empreendedor no setor de energia elétrica. Trabalho com soluções em eletrotécnica e eletrônica, em parceria com a iGreen e a Comerc. Trago soluções para os clientes em qualidade da energia elétrica,
eficiência energética, energia limpa e renovável, mercado livre de energia, consultoria energética e energia solar fotovoltaica. Se você desejar ser um parceiro licenciado, se tornar um empreendedor no setor de energia elétrica, tá? Com um pequeno investimento, terei o máximo prazer em te explicar. Você pode fazer contato através de um desses dois números ou através do e-mail